Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa tarde. Que satisfação estar de volta aqui esse projeto tão importante que é o Super Enem, não é mesmo? Meu nome é Natália, sou professora da parte de linguagens, certo? Fico basicamente com a parte do estudo do texto, né? Que é muito importante nas questões aí do Enem, vocês vão encontrar, né, nas questões de linguagens, certo? E aí eu divido essa parte com o professor Helder, né, que fica com a parte de literatura, de arte, de educação física, não é mesmo? Como é que tá a galera aí do chat? Vamos lá, meu povo. Vamos chegando, chamem aos colegas para participar da live. Venham cá que o assunto de hoje é muito, muito bom, viu? E cai sempre nas questões do Enem, certo? Vamos lá, vamos chegando. Henrique está chegando, boa tarde, Henrique, Letícia, Jonatas, isso mesmo, vão chegando aí. Vamos me ajudar aqui na interação dessa live de hoje, certo? Aula de linguagens. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao Super Enem, certo? Como eu ia dizendo, é muito bom passar essas tardes de terça aqui com vocês, né? De 15 em 15 dias estarei por aqui, né? Ajudando aí na preparação do Enem de vocês, né? Não sei como é que vocês estão estudando para o Enem, se estão estudando sozinhos, se estão estudando aí com a ajuda dos professores maravilhosos e maravilhosas que eu sei que vocês têm também. Por falar nisso, me digam aí de que cidade vocês estão falando, me digam aí, coloquem a cidade de vocês, de onde vocês são, a escola, o campus, deem um alô aí para os colegas, para os professores. Antes de a gente começar aqui o conteúdo de hoje, vamos lá. Boa tarde, Raíssa. Olha, o Henrique dizendo aqui que é de Morada Nova. Bem-vindo, Henrique. Um beijo aí pro pessoal de Morada Nova, certo? Vamos lá, meu povo. Serra da Ibiapina, Tianguá, Juliana. Bem, Juliana. Um abraço aí pro pessoal de Ibiapina, em Tianguá. Boa tarde, sou Rosinaldo e moro em Calcaia. Olha aí! Um abraço para o pessoal de Calcaia. Que bom, gente. Olha só, eu sou do IFRN, né? Campus Mossoró. Luísa, ou é o Luiz Augusto? Acho que é Luiz Augusto. Júlia, professora, na plataforma tem as aulas salvas? Tem sim, vocês podem encontrar lá na plataforma, gente, todo o material, certo? As lives. Não se preocupem, porque a gente sabe que tem muito aluno que, nesse momento, está tendo aula, né? E aí, vocês podem assistir as lives em outros momentos, tá? As lives, aos vídeos, certo? Dos colegas. Inclusive, relativa à live de hoje, nós temos um vídeo do professor Helder, na parte de educação física, certo? Procure lá na plataforma que vocês vão encontrar. Vamos lá, acabei de sair do ensino médio, mas não consegui o curso que queria, então vou tentar novamente este ano. Henrique está dizendo aqui. Muito bem, Henrique, vamos lá, que você consegue, certo? Estamos aqui à disposição de vocês para ajudar no que vocês precisarem com relação à preparação para o Enem, tá? Gente, vou tentar responder a todas as dúvidas de vocês, né? Do chat, ok? Mas vamos começar a nossa live de hoje, né? Estamos aí com uns 4 minutinhos, deu tempo aí uma quantidade boa de gente chegar. Vamos participar, tá bom? Pessoal, o conteúdo da aula de hoje, geral, tem relação com a linguagem e a comunicação. E eu tenho quase certeza que vocês já devem ter ouvido falar dos assuntos de hoje nas aulas de vocês de português aí durante toda a vida, né? No fundamental, no ensino médio, né? Quem está aí no primeiro, segundo ou terceiro ano, não é mesmo? Vamos lá. Para começo de conversa, me digam aí uma coisa. Vocês sabem o conceito de linguagem? E o conceito de comunicação? Será que são parecidos? Será que são sinônimos? O que vocês acham?
Eu trouxe aqui para vocês essas imagens. O que vocês estão vendo aqui, né? Olha só, uma criança, né? Está aqui com a expressão. Que expressão ela traz para vocês? Ela está triste, está preocupada? O que vocês acham? Olha, Juliana Garcia aqui de Vitória, Espírito Santo. Alô para Vitória. Boa tarde. Gente da Bahia. Um abraço para a Bahia, gente. Vamos lá? Olha só, ela está com a expressão aqui de preocupação, né? Tristeza. Essa outra menina aqui, essa mulher, né? Já está com uma carinha mais animada, né? Sorrindo, olhando aqui, a gente não sabe para quê ou para quem, não é mesmo? E aqui nós temos uma imagem que viralizou, virou meme, né? Do Chico Buarque nas capas de disco dele, né? Se eu não me engano, da década de 70, não me recordo agora. Mas em uma delas ele tirou com esse sorrisão, né? Na outra ele tirou bem sério, não é mesmo? O que isso tem a ver, né, pessoal? Nós nos comunicamos, né? Nós usamos a linguagem e nós utilizamos também não só as palavras para nos comunicarmos, mas também toda a nossa expressão, todo o nosso corpo comunica alguma coisa, como vocês podem ver nessas imagens, não é mesmo? Vamos lá. Mas qual é a definição de linguagem e comunicação? Bom, no caso da linguagem, a linguagem seria a capacidade de expressar ideias, pensamentos e informações, certo? Ela é social, ou seja, não existe uma linguagem que seja só da pessoa. Você pode até criar uma linguagem para você, sei lá, a língua do P, um código para você colocar no seu diário para ninguém saber. Olha, eu entregando a idade, ai meu Deus do céu. Vocês nem fazem mais diário, né? Mas, enfim, a gente fazia uns códigozinhos, né, para colocar lá no diário, para escrever e ninguém ter acesso, né? Mas a linguagem ela é feita para a gente socializar, para a gente viver em sociedade, porque a gente precisa dela até para a questão de sobrevivência, não é mesmo? Ela também é psíquica, então quando a gente está produzindo linguagem, a gente faz uma série de sinapses, né? Nosso cérebro, a nossa mente está aqui trabalhando direto, certo? E ela é fisiológica também, então nós utilizamos vários órgãos do nosso corpo na linguagem, né? Desde o diafragma, a nossa laringe, a nossa boca, a língua, os lábios, né? O nariz, certo? No caso aí, ó, da nossa intérprete, né? Utilizando aí as mãos, né? Na Libras, a língua brasileira de sinais, porque as expressões faciais também, certo? A linguagem, ela pode ser também sonora, gráfica, gestual ou corporal. Né? Vocês estão aí me escutando, quem é ouvinte, né? Vocês vão ver aqui também vários textos escritos, vão ver também imagens, não é mesmo? Vão acompanhar aqui meus gestos, dos intérpretes, certo? E também vão ver aqui a minha maneira de me comportar, né? E a comunicação? Já a comunicação, ela é como se fosse a prática da linguagem. Ela é a transmissão de informação, ideias, pensamentos. Olha só, gente, enquanto a linguagem é a capacidade que a gente tem de expressar ideias, pensamentos e informações, a comunicação ela é a transmissão dessas informações, ideias e pensamentos, tá? E dentro da comunicação, a gente estuda, né, a partir da teoria da comunicação, que foi criada aí por Jacobson, né, um linguista que nós tínhamos muito renomado, ele dizia que para haver comunicação, nós temos que ter alguns elementos, como, por exemplo, os interlocutores, né, quem está ali falando, quem está recebendo a mensagem, né, o código, a mensagem, o canal e o contexto. Esses são os elementos essenciais para que a comunicação ocorra, certo? Vocês estão entendendo, gente? Se não entenderem, podem perguntar aqui no chat, que eu vou fazer de tudo para tentar responder, né, vocês, tá bom? As dúvidas. Henrique está dizendo aqui que linguagem é a forma de comunicação. A comunicação é transmitir uma ideia. Muito bem, Henrique, acabei de dizer isso, né? Vocês estão afiados, hein? Vamos lá.
Que mais? Deixa eu ver aqui. Linguagem são várias coisas que transmitem algo, seja verbal, visual ou corporal. Lá em nada está dizendo. A comunicação é a língua, é a linguagem, seria a forma como ela seria. Será? A comunicação é a língua e a linguagem seria a forma como ela é falada. As línguas, Júlia, né? As línguas, elas são formas de linguagem, certo? Então, a gente utiliza as línguas, né, na comunicação, né? Uma forma de linguagem. Então, por exemplo, nós temos a língua portuguesa, nós temos a língua brasileira de sinais, nós temos a língua inglesa, várias línguas, certo? Ok? E para a gente entender também, dentro dessa análise da teoria da comunicação, né, é muito importante que a gente veja sobre as formas de linguagem, que até vocês já disseram algumas coisas aqui no chat, certo? Nós temos a linguagem verbal, que é aquela que vai se dar a partir das palavras, certo? Sejam escritas ou sejam faladas, né? Nós temos aqui o exemplo, né? Olá, tudo bem? Estou bem, você? E aqui a representação dos livrinhos dos papéis, como se fossem escritas, né? E a linguagem não verbal, que é aquela representada pelas imagens, né? Então, nós temos aqui os sinais, os gestos, né? Nós temos as placas de trânsito, os emojis, né? Aqueles símbolozinhos, né? Que a gente ama ver, né? Quando alguém visualizou a mensagem que você mandou, só não é muito bom quando a pessoa não responde, não é mesmo? Setas, enfim, linguagem não verbal, né? E nós temos também a linguagem mista, que, como o nome já está dizendo, é a mistura dos dois tipos de linguagem, né? Linguagem verbal e linguagem não verbal. E aí nós temos aqui, né, um cartaz de um show, em que a gente tem aqui a imagem da guitarra, né? E a parte verbal, show hoje, às 20 horas, né? Aqui o mapa, certo? Vamos por aqui, enfim. Olha só, espero que esteja entrando, boa tarde, muito bem. Continuando, pessoal, vamos então para os elementos da comunicação e a definição de cada um deles, certo? Antigamente, quando Jacobson criou essa teoria, né, ele dizia que o emissor era muito importante, o receptor também, né? Hoje em dia isso continua, são os interlocutores, né? Mas na época, esses elementos, eles eram meio, algumas pessoas achavam que eram meio que fixos, né? O emissor vai ser sempre emissor, o receptor vai ser sempre receptor, e não é assim. A gente sabe que na comunicação, esses papéis, eles não são instantes, eles estão sempre trocando, né? Então, o termo ideal para o emissor e o receptor seriam os interlocutores, né? Então, o emissor ele pode ser chamado de falante também, de escritor, de produtor do texto, enfim, é quem emite, né, a mensagem, é quem enuncia a mensagem, pode ser o enunciador também, tá? Vocês podem ver com esses vários nomes, né, dentro das provas, tanto do Enem ou nas provas que vocês fazem na escola, certo? Nós temos o receptor, né, que pode ser chamado também de interlocutor, de ouvinte, de leitor, né? É a quem se destina a mensagem. Então, aqui na live, infelizmente, que eu não posso estar vendo a carinha de vocês, né? Mas eu estou emitindo muitas mensagens aqui para vocês, né? O conteúdo da nossa live de hoje, né? Mas em alguns momentos vocês vão ser os emissores aí, né, no chat, certo? E eu vou aqui receber a mensagem de vocês, tá? Nós temos também a mensagem, que é o elemento central da comunicação. Ora, para haver comunicação, a gente tem que ter algo a dizer, não é mesmo? É o objeto da comunicação, é o conteúdo das informações enunciadas, tá? Nós temos também o código. Então, o código é a maneira por qual a mensagem se organiza, que pode ser a partir das línguas, certo? Então, a língua portuguesa, a língua de sinais, todas as línguas do mundo, né, que a gente conhece, o código Morse, né, vocês já ouviram falar do código Morse, né, aquele de socorro, né, os sinais, os emojis, tudo isso pode ser código, tá? O canal,
né, que é o meio pelo qual a mensagem vai circular, tá? Esse meio ele pode ser físico, como por exemplo um livro, né, uma apostila, tá? Ou ele pode ser virtual. Vocês estão me acompanhando aí pelo notebook, pelo celular? Me digam aí por onde vocês estão, por que canal vocês estão me acompanhando, né? Pode ser o rádio, a televisão, né, a internet, enfim. E nós temos também, pessoal, para haver comunicação, é muito importante que haja o referente, tá? O referente é o contexto, é a situação de comunicação. Então, não existe comunicação sem o referente, sem uma situação, tá? Ela pode até existir, mas vai ficar meio bagunçada sem ter uma situação, sem ter um contexto, tá? Em que a gente possa se apegar. Então, é o contexto a qual a mensagem se refere, tá certo? Celular, olha, a Juliana está dizendo que está acompanhando pelo celular, a Mariane pelo notebook, Isa pelo notebook, isso mesmo, gente, muito bem. Aí, gente, nós temos um bichinho aqui, né, que não é bem um elemento da comunicação, mas que ele atrapalha demais quando ele aparece. Ó. Nem sempre a comunicação ela é bem sucedida. Por quê? Porque ele aparece, que é o ruído. Vocês sabem o que é o ruído? Olha só, é o elemento que perturba, dificulta a compreensão. Então, se eu começar a falar bem baixinho aqui, vocês não vão entender. Se houver, por exemplo, uma queda de energia ou da internet, vocês não vão saber do que eu estou falando também, né? Um delay aí vai prejudicar também na hora da compreensão. Se você tiver com sono, né? Espero que vocês tenham tomado um cafezinho aí no intervalo, né? Para dar uma acordada, certo? Então, o ruído é isso, é qualquer elemento que vá atrapalhar a comunicação. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? Aqui nessa charge, né? Nesse cartoon, nós temos aqui, né, um exemplo clássico até daquela brincadeira telefone sem fio. Eu entregando de novo a idade, não sei se vocês já brincaram, né, de telefone sem fio, que a gente diz aqui uma coisa pro coleguinha, e aí vai passando a mensagem até chegar no último, quando chega lá no último não tem mais nada a ver com o que a gente disse no começo. Né? Tem muito a ver também, a gente lembra da fofoca, né? A fofoca vai ali aumentando, aumentando, quando a gente vê não dá mais para segurar, né? Aí, olha só, o chefe diz assim para o Zé, né? Para o funcionário: Zé, quero o número deste pedido. Aí a pessoa foi passando aqui, o outro funcionário disse assim: entendeu, né? Despedido, o outro estava aqui tomando água, o Zé. Aí o outro aqui: o Zé tá despedido. O outro pobre aqui não sabe nem o que está acontecendo. Aí o quê? Esse outro aqui, coitado, né? Aí esse outro: o Zé e o Tadeu estão despedidos. Aí o pobre do Tadeu aqui: eu também. Ou esse outro aqui, coitado, não tá entendendo nada. E chegou como aqui a mensagem, nesse outro camarada aqui: nós todos vamos ser despedidos. Olha aí que confusão, né, gente? O ruído foi acontecendo aí pela falta de compreensão da mensagem lá do chefe, certo? Tá vendo pela TV? Vamos lá. Me digam aí se já aconteceu isso com vocês. Pequenos equívocos aí das mensagens instantâneas. Olha só, esse primeiro. Pedi para a moça que trabalha aqui no departamento de compras para mandar fazer uma placa para minha sala. Tecnologia, a placa, né? Mandei no e-mail para ela: fulana, preciso de 2 placas. Favor falar comigo. Atenciosamente, blá, 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 né? Hoje chegaram as placas. E olha só, favor falar comigo. 2 placas, favor falar comigo. A pessoa não entendeu, né? Era tecnologia que deveria estar lá nas placas e ela entendeu que seria o favor falar comigo. Essa aqui é demais, gente. Olha só. Li, fala para sua irmã fazer 2 toalhinhas para mim. Escreve Flávia pequeno no cantinho. Vou usar para fazer unha. E aqui está a toalhinha bordada Flávia pequeno no cantinho, né? Olha só aí o ruído na comunicação. Isso já aconteceu com vocês, meu povo? Vocês já deixaram de falar com alguém por conta de um ruído na comunicação ou ficaram assim uns dias se estranhando? Né? Às vezes, quando a gente não coloca a pontuação adequada, né? Sai um vou no lugar de não vou, não é isso? É muito complicado, hein?
Vamos lá, continuando aqui. Olha só, esse próximo exemplo vocês têm que ficar atentos e atentas, viu? Para não cometer lá na redação do Enem. Eu sei que vocês estão se preparando, né? Para aquele dia aí do Enem. Olha isso, meu povo. Vocês estão conseguindo ler aí? Eu consigo ler aqui só o título: Brasil para brasileiro? Uma pergunta, né? E aí, gente? Me digam aí, vocês estão conseguindo ler? Não, né? Jonathan está dizendo aqui que não está conseguindo ler. Gente, olha só. A letra ilegível atrapalha muito na hora de a gente ler os textos, né? Sobretudo aí os textos do Enem. Então, muito cuidado com a letra, com a caligrafia, certo? Letra ilegível não quer dizer letra feia, tá? Tem letra feia, que é legível, assim como tem letra bonita, que é muito desenhada, que não dá para a gente ler. Então, o que vocês têm que fazer na redação do Enem, tá? Ou em qualquer texto que vocês vão escrever e que vocês querem ser entendidos, não é isso? Escrever com a caligrafia legível, certo? Se você não tem essa caligrafia legível, vamos treinar a caligrafia, ou então vamos treinar a usar a letra de forma, certo? Com aquele cuidado de diferenciar as maiúsculas das minúsculas, tá certo? Me digam aí, vocês têm uma letra legível? Não muito? Tem preocupação com isso na redação do Enem? Olha, os avaliadores não vão perder tempo não decifrando, viu, a letra de vocês. Isso pode ser um ruído também na comunicação, certo, gente? Ok? Pode atrapalhar na sua avaliação, tá? Esse aí tá querendo fazer medicina, Sofia disse. Tem essa lenda urbana, né? Aí, não sei se é uma lenda urbana, se é verdade, né? Que os médicos têm uma caligrafia assim um pouco complicada, né? Ainda bem que com o advento aí das novas tecnologias, as receitas hoje são digitais, né? Que ajudam um pouquinho em saber qual remédio que foi passado, né? Mesmo meu povo. Vamos para frente? Sim, gente. Nós vimos aqui os elementos da comunicação, né? Vocês viram aqui direitinho. E atrelado aos elementos da comunicação, tem outro assunto, outro conteúdo extremamente importante. Vocês sabem qual é? Deixa eu ver aqui se alguém sabe. Me digam aí no chat. Qual é o outro conteúdo que tem tudo a ver com elementos da comunicação? E esse conteúdo, ele cai, é batata, cai todos os anos no Enem. Eu até desafio vocês a encontrarem um caderno de questões que não tenha esse assunto, viu, meu povo? Todo ano cai. E não é só uma questão, não, cai mais de uma, viu? Eu tô falando. Tá pequeno? O que tá pequeno, gente? Opa, quase, Luiz. É Luísa Gustavo ou é Luísa, gente? Não sei. Enfim, ele diz figuras de linguagem. Não são as figuras de linguagem, mas é parecido a expressão. Parecida com figuras de linguagem. Figuras de linguagem vocês veem em literatura, vocês vão estudar com o professor Helder, certo? Metáfora, metonímia, né? A ironia, né? São os modos diferenciados de dizer as coisas, né? Sentido conotativo. Luiz, ok, Luiz, vamos lá. Eu estou falando das funções da linguagem. As funções da linguagem, elas vão se relacionar com os elementos da comunicação. Cada uma vai focar em um dos elementos, tá certo? Então, eu trouxe aqui para vocês exemplos, né, de cada uma delas, ok? Em que vai haver o predomínio de cada uma delas. A primeira aqui é a função emotiva ou expressiva. É muito importante que vocês aprendam os nomes, como são chamadas as funções, certo? Porque podem aparecer no Enem de um jeito ou de outro, tá? E de que trata a função emotiva ou expressiva, né? Ela é aquela centrada no elemento da comunicação que é o emissor, o enunciador, o falante, o apresentador, certo? Aquele que está emitindo a mensagem, tá bom?
Nesses textos em que há o predomínio da função emotiva, nós temos o predomínio também, né, da primeira pessoa do discurso. Pode ser a primeira pessoa do plural também, mas, sobretudo, vai aparecer mais a primeira pessoa do singular, porque o autor do texto ele vai centrar nas suas subjetividades, nas suas emoções, na sua expressividade, tá? Alguns gêneros textuais em que vai haver o predomínio da função emotiva expressiva, nós temos o relato pessoal, né, a autobiografia, o memorial, certo? Mas eu trouxe aqui para vocês um gênero diferente, uma poesia, né, da Cecília Meirelles, que diz o seguinte: o título da poesia é Retrato, que diz assim: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não andei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Vocês já tinham lido esse poema lindo, né, gente, da Cecília Meirelles? A Cecília que gostava muito de escrever, né, sobre a efemeridade da vida, né, como a vida passa rápido, né? Como o tempo passa rápido, quando a gente vê, já tá velho, né? E é disso que ela tá falando nesse poema, né? O sujeito poético aqui, ela olha para o retrato, né? O retrato dela e se analisa como ela era antes, como ela é hoje, né? E tem essa perspectiva um pouco pessimista, né? Sobre o que ela vê, né? Vejam que ela marca que é a primeira pessoa do discurso, né? Eu, os verbos também na primeira pessoa, né? E aqui no final dei aqui, né, na primeira pessoa também, e finaliza aqui com o pronome minha, né, em que rosto ficou perdida a minha face. Ela vai fazendo essas indagações, né, essas reflexões existencialistas sobre si mesmo. Si mesma, né? Então, nós vemos aqui a predominância da função emotiva ou expressiva, e toda a expressividade aqui da Cecília Meirelles, certo? Vamos lá para a próxima função da linguagem, né? A função apelativa ou conativa. Ó, gente, não confundam conativa com conotativa, certo? Conotativa é a linguagem figurada, tá? É a linguagem utilizada nos textos literários, por exemplo, né? Nas poesias, nas canções, né? Nos textos narrativos, em que você utiliza metáforas, utiliza as figuras de linguagem que vocês citaram aqui, né? Certo? Então, isso é linguagem conotativa, diferente de função conativa ou apelativa. Essa função, pessoal, ela vai ser centrada no receptor da mensagem, certo? Em quem vai ler a mensagem, no espectador, certo? No leitor. Olha só. E ela é apelativa por quê? Porque ela vai apelar para que o receptor tome alguma atitude, tá? É uma função muito predominante nos textos publicitários. E aí eu trouxe 2 textos aqui bem atuais, agora da época do carnaval, certo? Um da propaganda de um absorvente, né? Que diz assim: siga o fluxo, nada vai parar seu carnaval, nem a menstruação, né? E nós temos outro aqui, né, que é uma campanha do Brasil contra o feminicídio, certo? E é uma campanha contra o assédio também, né, o assédio no carnaval, que diz assim, uma campanha do governo, né, que diz assim: se liga ou eu ligo 180. Governo do Brasil do lado das mulheres contra a violência no carnaval. Vejam que os gêneros em que mais vai aparecer essa função, né? Vão ser os anúncios publicitários, os sermões, né? Porque os sermões, né, dos padres, dos pastores, enfim, ele quer o quê? Que o fiel ali, né, que está assistindo às missas, aos cultos, eles tomem uma atitude, né, que é seguir ali a palavra, enfim. As receitas também vão ter um pouco dessa função apelativa, né, em que eu vou usar também muito do modo imperativo, né, vou usar muito o você, né, para chamar a atenção do receptor,
tá? E vou utilizar os verbos no modo imperativo, como aqui o siga, né? Como aqui o se liga, certo? Vai ser bem predominante nessa função, tá? Deixa eu ver aqui o chat. Graça, o show está comentando aqui a parte da receita. Como foi bom, né? As receitas serem digitais agora, né? Muito bem. Vamos lá para a próxima função. Nós temos também, pessoal, a função poética. Essa função vai ser centrada na mensagem, tá? Nós vamos valorizar as palavras, suas combinações, rimas, nós vamos brincar, é quando a gente brinca com a mensagem, de alguma forma, certo? A gente utiliza tudo que a língua pode nos dar, né? Os aparatos para que a gente possa mexer com a mensagem, né? Com estilo próprio, ok? E aí, exemplos de gêneros textuais que vão trazer essa função como predominância. Nós temos as letras de música, as poesias, as propagandas, né? Mas, atenção, ela não vai aparecer, ela vai estar presente em todos os poemas, em todas as poesias, certo? É uma característica, sim, que mais se destaca, né, a função que mais se destaca nos poemas, nas músicas, mas ela não aparece apenas nesses gêneros, certo, pessoal? Elas podem aparecer também nos textos em prosa. Por exemplo, trouxe aqui um trechinho, não sei se vocês já leram, se não leram, vão ler porque é maravilhoso, né? Nosso Guimarães Rosa trouxe aqui para vocês um trechinho de Grande Sertão Veredas, certo? Em que o narrador diz assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Olha só como o Guimarães, ele coloca, ele mexe com a mensagem. O Guimarães Rosa, que era conhecido, né, por ser tão criativo, né, por inventar palavras, pelos seus neologismos, não é mesmo? E aí ele vai mexendo com a mensagem dentro do seu texto. Tem, inclusive, trechos do Grande Sertão Veredas em que ele traz rimas, né? E ele aproveita de todos os recursos que a língua dá para ele, né? E trouxe também aqui um poeminha do Milo Fernandes, né? Que aí literalmente ele brinca aqui com a mensagem, né? Para exemplificar aqui para vocês. O poema diz assim: o título do poema é Poesia Cinética, né? Que tem a ver com movimento, né? E diz assim: era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. As casas passavam em volta numa procissão sem fim. As coisas todas rodando, assim, 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 assim. Olha só como ele vai brincar com a mensagem, né, gente? Vejam que ele dispõe as palavras de acordo com o que ele está dizendo nos versos, não é mesmo? Então, está contando aqui a história de um homem que foi beber e saiu de lá cambaleando, e aí ele coloca as letras cambaleando também, né? E daqui a pouco ele olhava para as casas e via tudo rodando por conta da bebida, né? Porque ele estava bêbado, e aí via tudo assim, assim, assim. E aí ele dispõe também as palavras rodando, como estava a cabeça aí do personagem desse poema, certo? Então vejam que a função poética ela também está bem predominante neste poema do Milo Fernandes. Tá? Vamos lá, continuando. Vamos participar, meu povo. Coloquem as dúvidas de vocês, tá? Às vezes dá um delayzinho, eu não consigo ver na mesma hora que vocês colocam, mas depois eu comento, tá bom? Vamos lá. Além da função poética, nós temos a função metalinguística. Prestem atenção nas funções, tá, gente? Que depois nós temos a resolução de questões do Enem, para ver se vocês prestaram atenção mesmo, tá? Se entenderam o assunto. Vamos lá. A função metalinguística, ela já vai ser centrada no código, tá?
Então, é quando a língua, ela se volta para ela mesma, certo? Quando vocês veem, por exemplo, um texto que fala de texto, uma peça que fala de teatro, um filme que fala de filme. Então, quais são os gêneros que vão mais ter essa função, né? A função metalinguística? Os dicionários, por quê? Os dicionários, eles usam as palavras para falar delas próprias, né? Então, função metalinguística. As gramáticas. Você tem aí uma gramática de língua portuguesa na sua casa, ela vai utilizar a língua portuguesa para falar das regras da língua portuguesa. Essa live aqui que a gente está fazendo aqui para vocês, né? Eu estou abordando, utilizando a língua portuguesa para falar de assuntos da língua portuguesa. Estou utilizando textos para falar sobre o estudo do texto, né? Isso, para falar sobre comunicação e linguagem. Então, a aula de português, ela também é metalinguística, certo? As aulas de línguas, né? Não só de língua portuguesa, mas de todas, tá? Mas eu trouxe aqui também outros gêneros para vocês observarem como a função metalinguística se dá neles, né? Trouxe aqui o cartaz do Valor Sentimental, que é um filme que está concorrendo agora ao Oscar no próximo dia 15, né? Filme muito bom, gente, se vocês não assistiram, eu recomendo. De que trata o filme Valor Sentimental? Fala de relacionamento, o relacionamento entre um pai e um filho, um relacionamento meio conturbado, né? Não vai dar muito spoiler, tá? Mas, resumindo, onde é que está a função metalinguística aqui? Esse pai aqui, né, ele é um diretor muito renomado de cinema e ele quer que a filha, que é atriz, mas ela é atriz de teatro, participe de um filme que ele está gravando. Então o filme é uma homenagem ao cinema também, né? Então tem várias partes em que aparecem lá as pessoas gravando o filme, né? Então essas partes elas são metalinguísticas. Um filme que fala do ato de fazer cinema, né? Trouxe também um outro gênero aqui, um poeminha do Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Olha só que legal, né? Que interessante. O Carlos Drummond, ele fala que sobre o ato de escrever a poesia. Ele usa o poema para falar do ato poético. Ele diz aqui que não estava conseguindo escrever, né? Gastou 1 hora pensando num verso, e ele faz isso a partir de versos. Então, função metalinguística. Tá? Sempre que vocês virem a língua voltando para ela mesma, o código se referindo ao código, função metalinguística. Certo? Entenderam? Vamos lá, deixa eu ver aqui dúvidas. Henrique está dizendo aqui que tem dificuldade de diferenciar a poética da metalinguística. Olha, o Henrique, eu acho que eu entendo essa sua dificuldade. Alguns alunos já me disseram também que tinham. Porque a poética, nós vimos aqui que ela está centrada, cadê? Na mensagem, né? Não é isso? Já a metalinguística, ela vai se voltar para o código. Olha só, no caso aqui desse trechinho que eu trouxe do Grande Sertão Veredas, vejam que o narrador, ele não está falando da própria linguagem, né? Ele está brincando com a mensagem, está utilizando os recursos linguísticos, estilísticos, para fazer o seu texto, para narrar uma história, certo? Já aqui, apesar de ter também a função poética, porque os textos, eles quase sempre, eles vêm também com mais de uma função, certo? Poética, e os poemas, todos eles têm o predomínio da função poética. Aqui, o que está predominando? Está predominando o fato de ele utilizar o verso, né, o poema, para falar do próprio verso. Olha só, ele menciona no próprio texto que ele está escrevendo. Então, ele está escrevendo ao mesmo tempo que ele está fazendo o poema, né? Ele está
Aliás, ele está fazendo poema e, ao mesmo tempo, ele está refletindo sobre aquele ato, tá? Então, vejam que o código volta para ele mesmo, tá certo? Ok? Mas pode acontecer, viu, Henrique, de um texto possuir as duas funções, não tem problema, tanto a função metalinguística quanto a poética, que é o caso desse aqui, ó, tá? Tem função poética, que é um poema, certo? Mas o que vai predominar não vai ser a função poética, vai ser a função metalinguística, tá certo? Ok? Vamos lá. Se não for dicionário, eu não consigo identificar direito, né? Algumas questões, elas são mais difíceis por conta disso, né? Colocam duas funções ali no mesmo texto, e às vezes fica difícil da gente identificar, mas hoje vocês vão sanar essas dúvidas, certo? Nós temos também, pessoal, a função fática, tá? Essa é uma das mais fáceis, porque ela está centrada no canal e ela, a função dela é testar o canal de comunicação, certo? Aqui, antes da gente começar a live, eu fiz uma série de testes, eu aqui, o pessoal aqui da produção, né? Para quê? Para saber se a gente estava entendendo, se vocês estavam me escutando, não é isso? Então, nós fizemos uma série de testes no canal de comunicação. Nós utilizamos muito a função fática da linguagem. Está centrada no canal, né? E os interlocutores testam o canal de comunicação a partir de expressões como oi, alô, ok, entendeu, certo. É uma função que ela está bem presente no início das conversas, né? Da comunicação, tá? Mas ela também se estende ao longo da comunicação. Todo o tempo vocês estão vendo aqui que eu estou falando ok, entendeu, certo, né? Que aí são as expressões, né, as marcas de oralidade que a gente utiliza para se certificar que o nosso interlocutor está entendendo o que a gente está falando. Você vai, por exemplo, a resolver alguma coisa burocrática de documentos, pagar conta, sei lá, e você está lá no guichê, vai dizer lá as suas informações, o seu CPF, o seu número, vai passar seu contato para alguém, aí você começa, 1, 2, 3, aí a pessoa, 3, 4, 5, esse você está dizendo o quê para outra pessoa? Que você está entendendo o que ela falou, né? E que você pode prosseguir. Então, é um teste do canal de comunicação. E como exemplo, eu trouxe aqui a vovó Juju, não sei se vocês conhecem, que é daquele desenho bem interessante, Irmão do Jorel, não sei se vocês já assistiram a ele, né? Mas a vovó Juju, ela é a avó do irmão do Jorel e do Jorel, né? E ela tem uma característica bem interessante, que ela ama abacate, certo? Então, ela acha que abacate é a solução para todos os seus problemas. Então, se você está com fome, você come abacate, que passa. Se você está triste, você come abacate, que passa. Se está com raiva, come abacate também, que passa. Pronto. Resolveu todos os problemas do mundo com abacate. E aí eu trouxe esse videozinho como exemplo da função fática. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ver se eu consigo passar aqui para vocês, certo? Testando. Alô, som. 1, 2, 3. Abacate. Olha só. Vovó Juju aí testando, achou o microfone e foi testar se as pessoas estavam escutando, né? Vocês aí conseguiram? Conseguiram visualizar e escutar a vovó Juju? Né? Ela disse aí, né? 1, 2, 3, testando, que geralmente são aqueles testes que as pessoas fazem, né? Banda, quando vai se apresentar, antes do show. E aí a primeira palavra que ela diz é justamente abacate, não é? E aí o exemplo que eu trouxe para vocês sobre função fática, certo? Mentes Brilhantes está dizendo aqui, muito massa esse desenho. Sim, conhece a vovó Juju, né? Pois bem, tá aí o exemplo que eu trouxe para vocês da vovó Juju de função fática, tá certo? E para finalizar, mas não menos importante, nós temos também a função referencial, tá? De que trata a função referencial? É aquela que está centrada no referente,
tá? Ou seja, no objeto da comunicação, no discurso. Aliás, no objeto da comunicação não, tá? É centrada no contexto, né? Na situação. Ou seja, no assunto, tá? Nesses textos em que a função referencial ela vai estar em destaque, né? Ao predomínio da terceira pessoa do discurso, certo? São textos que têm predomínio também da linguagem objetiva, da linguagem denotativa, que é a linguagem do dicionário, que é contrária à linguagem conotativa, certo? Que está presente mais nos textos literários, né? Nos textos em que há o predomínio da função poética ou da função expressiva ou emotiva, certo? A função referencial ela já é o contrário, ela vai aparecer em textos não literários, tá? Geralmente nos textos jornalísticos, né, em que vão aparecer informações, dados, né? Eu trouxe como exemplo aqui para vocês um trechinho, né? Na verdade é só aqui o título, né, o comecinho de uma reportagem sobre a Tatiana Sampaio, que foi aquela cientista, né, que desenvolveu a molécula que pode reverter lesões na medula, participa do evento, aí aqui uma informação de que ela vai participar de um evento no IF, né, de Mato Grosso, se eu não me engano, de patrocínio, né. A bióloga da UFRJ é convidada da Mostra Mulheres Extraordinárias e despertou o interesse da população após pesquisa de quase 30 anos liderada por ela apresentar resultados inéditos e promissores. Saiba detalhes do evento, que é gratuito, né? Então, vejam aqui que a função referencial está predominando nessa notícia, nessa reportagem, porque está se referindo a um assunto específico, né, que é a ida da Tatiana Sampaio no IF, né, para divulgar a pesquisa dela, certo? Vejam que a linguagem ela é denotativa, ela é objetiva, ela vai direto ao ponto, direto aos fatos, às informações. E quais são os gêneros que vão mais trazer essa função referencial? As notícias, as reportagens, né? Os artigos científicos, ok? Tá certo? Entenderam as funções da linguagem, gente? Podemos passar para a resolução das questões do Enem? Ou vocês têm dúvida? Me digam aí no chat, por favor. Vão chamando a galera aí para assistir a live, meu povo. E se vocês não podem assistir sincronamente na plataforma, vocês podem acessar, certo? Aos vídeos, às lives, a todos os materiais, certo? A jogos, vocês podem, inclusive, colocar as suas redações para treinar, para ser corrigida lá pela IA, tá certo? Com os nossos temas aí na plataforma, ok? Entenderam? Muito bem, vamos lá. Pois vamos para as questões, certo? Resolução de questões do Enem. Vamos praticar aqui um memezinho da Nazaré, que você já deve conhecer, da Gretchen também, né? Com essa cara de preocupação, calculando aqui, que acho que é a carinha que vocês ficam, né? Quando estão resolvendo questões do Enem, certo? Vamos lá. Primeira questão, pessoal, é do Enem de 2021. E traz esse texto do Carlos Heitor Coni, que diz... que tem o título Estojo Escolar. E ele diz assim: Rio de Janeiro. Noite dessas, ciscando num desses canais a cabo, vi uns caras oferecendo maravilhas eletrônicas. Bastava telefonar e eu receberia um notebook capaz de me ajudar a fabricar um navio, uma estação espacial. Como pretendo viajar esses dias, habilitei-me a comprar aquilo que os caras anunciavam como um top do top em matéria de computador portátil. No sábado, recebi um embrulho complicado que necessitava de um manual de instruções para ser aberto. De repente, como vem acontecendo nos últimos tempos, houve um corte na memória e vi diante de mim meu primeiro estojo escolar. Tinha 5 anos e ia para o jardim de infância.
Era uma caixinha comprida, envernizada, com a tampa que corria nas bordas do corpo principal. Dentro, arrumados em divisões, havia lápis coloridos, um apontador, uma lapiseira cromada, uma régua de 20 centímetros e uma borracha para apagar meus erros. Da caixinha vinha um cheiro gostoso, cheiro que nunca esqueci e que me tonteava de prazer. O notebook que agora abro é negro e em matéria de cheiro é abominável. Cheira vilmente a telefone celular, a cabine de avião, aparelho de ultrassonografia onde outro dia uma moça veio ver como sou por dentro. Acho que piorei de estojo e de vida. Aí vamos para a questão, para o enunciado, certo? Pessoal, olha só. Os itens, eles não são comentado sobre eles, certo? Mas não é o que o comando da questão, o enunciado da questão está pedindo, certo? No caso aqui dessa questão específica de 2021, o enunciado diz assim: no texto, há marcas da função da linguagem que nele predomina. Essas marcas são responsáveis por colocar em foco o ou a. E aí vejam que os itens da questão, né, o enunciado vai ter como palavra-chave, expressão-chave, função da linguagem, que é o que a gente estudou hoje, certo? E nos itens da questão, cada um vai trazer um elemento da comunicação, tá? A resposta correta, tá? Então vamos lá. Então, de novo, essas marcas são responsáveis por colocar em foco o ou a. Item A. Mensagem elevando a categoria de objeto estético do mundo das artes. B. Código transformando a linguagem utilizada no texto na própria temática abordada. C. Contexto fazendo das informações presentes no texto seu aspecto essencial. D. Enunciador, que é a mesma coisa do emissor, certo? Buscando expressar sua atitude em relação ao conteúdo do enunciado, ou é interlocutor, que no caso aqui ele está se referindo ao leitor, né? Considerando o responsável pelo direcionamento dado à narrativa pelo enunciador. E aí, pessoal, me digam aí no chat qual item vocês marcariam, qual vocês acham que é o correto, tá? Se quiserem, eu volto ao texto para vocês verem algum trechinho que passou. Me digam aí, item A, B, C, D ou E? Deixa eu colocar aqui, trocar minha canetinha pelo marcador. Vamos lá. Acho que é B, Isa falou. Código, transformando a linguagem utilizada no texto na própria temática. Ó, lembrando, Isa e demais colegas que estão aí no chat, né? Ó, para a função estar centrada no código, o texto tem que voltar para ele mesmo, o código tem que voltar para ele. Lembrem lá, né? Do poema que estava falando do ato poético, do filme que era sobre gravar filme, né, sobre cinema, do dicionário, das gramáticas, né? Então, não é o caso aqui do texto estojo escolar, certo? Então, a gente já descarta o item B, tá? Henrique disse que está em dúvida entre B e D. Já descartei aqui o item B, tá, gente? Deixa eu ver o item D que o Henrique falou aqui. Enunciador buscando expressar sua atitude em relação ao conteúdo do enunciado. Será que é esse, hein? Lembrando que quando está centrado no enunciador, qual é essa função, pessoal? Quando está centrado em quem emite a mensagem, de qual função a gente está
falando, seria a função emotiva ou expressiva, que é aquela que é voltada para a primeira pessoa do discurso, né? Geralmente, o autor do texto vai se voltar para as suas emoções, para a sua expressividade, para as suas vivências, tá? Isa entendeu. Obrigada. De nada, Isa. Francinete está dizendo que é o item A. Vamos lá, na mensagem, elevando-a à categoria de objeto estético. Será, pessoal? Está brincando aqui com a mensagem? Tem algum elemento linguístico sendo utilizado aqui de forma mais estilosa, mais estilística, né? Ele está brincando de alguma forma com o texto? Como no caso aqui, né, que a gente viu do poema lá da poesia cinética, né, que não tem para onde correr, não tem como a gente dizer que não tem função. Obrigada pelas curtidas, gente. Função poética, tá? E no trecho aqui do Grande Sertão Veredas, né? Também é uma linguagem muito poética, um estilo. Gente, quando há o predomínio da função poética, uma dicasinha, nós temos uso de figuras de linguagem também, né? Da metáfora, da metonímia, né? São formas diferenciadas de dizer o mundo, né? Então, eu uso um sentido figurado nas palavras, eu não uso o sentido real, certo? Ok? Posso usar, mas também eu complemento, né? Tem muito mais o predomínio de uma linguagem mais figurada, tá certo? Então, vamos lá voltar para a questão. Então, não é o item A, tá? Descartei o item A, não tá. O foco não está na mensagem, tá certo? Não está no código também, ok? Então, tá sobrando aqui contexto enunciador e interlocutor. O Henrique também falou aqui que podia ser AD enunciador. Alguém concorda com ele? Discorda? Para os objetos com as sensações e vivências dele. Olha aí, Henrique, será que tem alguma dica aí? O que vocês acham, meu povo? Vamos ver o item interlocutor. Vocês acham que ele está se referindo diretamente a você, leitor, nesse texto? Tem marcas de verbos no imperativo ou do próprio uso do você diretamente? Vocês conseguiram identificar isso? Considerando o responsável pelo direcionamento dado à narrativa pelo enunciador, vocês acham que tem esse predomínio da linguagem? Se for essa aqui, vai ser uma função apelativa ou conativa, né? Ele está apelando para o leitor nesse texto do estojo. Gente, de que ele está falando? Ele está falando de um momento, né? Na verdade, ele está relatando que foi comprar um notebook e aí teve uma memória, né? Às vezes a gente tem isso, né? Tem umas memórias afetivas quando a gente está fazendo coisas simples do dia a dia. E aí ele teve uma memória afetiva aqui de quando ele comprou o primeiro estojo escolar, né? Comparando aí com o notebook, que as sensações foram muito mais profundas, né? Quando ele comprou o estojo do que quando ele está comprando aí esse notebook, né? Que não tem tanta graça para ele, pelo que a gente viu aqui pelo texto, certo? Então, se ele está contando aqui uma memória que ele teve com relação ao estojo escolar, é a mesma memória, por exemplo, que vocês têm com relação ao estojo escolar? Vocês têm essa mesma memória aqui dele? Ou é algo particular desse narrador? Ana Clara está dizendo aqui que acha que é AD também. Henrique está dizendo, então é mesmo. E aí, gente? Ninguém acha que é AC, contexto? Fazendo das informações presentes no texto seu aspecto essencial? Está certo, está certa. Quem disse o item D, pessoal? Essa é a resposta correta, realmente, tá? Agora apareceu o restante da
da resposta aqui do Henrique, né? Então é mesmo o item D. Mentes Brilhantes disse também achei. Paulo Lima também eu acho. Pois bem, realmente está centrada no enunciador, ou seja, no emissor. Quem é o emissor aqui? É o narrador. Não confundir com o autor, certo? Às vezes eles podem se até ser assim, os personagens podem até fazer o alter ego, né, do autor, né? Mas aqui nós temos a pessoa que está contando uma história relacionada a algo que ela viveu, a sua própria vivência. Então veja que ele outras características, ó, ele coloca os verbos na primeira pessoa do discurso, né? Ó, pretendo viajar, habilitei-me, os pronomes também, né, na primeira pessoa. Recebi, que mais? Olha as dicas aqui no texto, as características da função emotiva ou expressiva, certo? Ó, de mim, né? Meu primeiro estouro escolar, tinha 5 anos, ele está fazendo um relato. Lembram lá dos gêneros textuais em que predomina essa função? Ele está apresentando aqui um relato pessoal, né? E aí vai colocando as características desse estojo como se fossem assim muito maravilhosas, mas isso parte dele, né? Você que está aí assistindo pode achar muito mais legal um notebook do que um estojo, né? Mas para ele não, isso aqui é o pensamento dele, as ideias dele, são as memórias dele, certo? Por isso que o item correto, pessoal, é o item D. Enunciador buscando expressar sua atitude em relação ao conteúdo do enunciado, que é o quê? O texto sobre o estojo escolar. Tá certo? Deu para entender? Alguma dúvida sobre essa questão? Vamos para a próxima. Qualquer coisa eu volto aqui, tá, gente? Olha só. Questão 2 é do Enem de 2018. Vamos ver se vocês acertam essa aqui, tá? O texto diz assim: pessoas com deficiência visual já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir, em maior intensidade, as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo WatchCine, recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas operacionais iOS da Apple ou Android da Google. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o aplicativo sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com o espetáculo em andamento. O usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III, em Madrid. Na Espanha, 200 salas de cinema já oferecem o recurso e filmes de grandes estúdios já são exibidos com o recurso do WatchCine, diz o brasileiro Luiz Malte, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles. Isso já é um avanço, concorda? Vamos ao enunciado da questão, vamos lá. O enunciado diz assim: por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial, ou seja, ele já está dando aqui a dica, né, a expressão-chave no enunciado, que ele vai tratar da função referencial, tá? Na questão. E aí você já vai ativando aí os seus conhecimentos sobre a função referencial, né? Centrado em que? A função referencial, né? Quais são as características predominantes, né? Então, predomina a função referencial da linguagem porque há a presença de elementos que, item A, buscam convencer o leitor incitando o uso do aplicativo. B, definem o aplicativo revelando o ponto de vista da autora. C, evidenciam a subjetividade explorando a entonação emotiva. D, expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa. A linguagem denotativa, pessoal, é o contrário da linguagem conotativa.
A linguagem conotativa é aquela em que se utilizam as figuras de linguagem, né? O sentido figurado, certo? Enquanto a linguagem denotativa, ó, a diquinha, denotativa começa com D, é a linguagem do dicionário, certo? É a linguagem dicionarizada, é o sentido real das palavras, de senso comum, tá certo? E OAE objetiva manter um diálogo com o leitor recorrendo a uma indagação. Qual item vocês acham que é o correto? Vou tomar aqui uma aguinha enquanto vocês decidem aí. Vixe, já tem um monte de gente respondendo aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês responderam. Henrique disse assim: entender que fala explicitamente uma característica da linguagem, os dados. A Ana disse que é D também. Mentes Brilhantes D. Isa D. Juliana D. Francinete D. Aí a Isa complementou, pois está falando sobre o aplicativo. O aplicativo seria, então, o referente, Isa, né? O assunto, a situação, né? O contexto. Estamos acordados, professor. Eu estou vendo, vocês estão acordados e afiados. Eu estou gostando de ver, muito bem. Amando a participação. Pois vamos lá. A maioria disse que seria o item D. Será, gente? Expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa. Expliquei para vocês já o que é a linguagem denotativa, né? Função referencial é aquela que está centrada no referente, ou seja, no contexto, na situação. Geralmente vai abordar assuntos de maneira direta, utilizando uma linguagem objetiva, denotativa, uma linguagem dicionarizada, certo? É isso mesmo, vocês estão certíssimos e certíssimas. Expõe dados sobre o aplicativo, é isso que o texto faz. Ele está apresentando informações sobre o novo aplicativo, né? Certo? Por isso que a função que vai predominar nele é a função referencial, tá certo? Ok? Vamos para a próxima. O foco é a informação. Muito bem, isso mesmo. Agora, só cuidado para vocês não confundirem, tá? Porque às vezes quando a gente diz assim que o foco é a informação, pode ser que tem gente que confunda com a mensagem, né? E acho que é a poética, mas não. Eles são diferentes, essas funções são diferentes. E, na verdade, elas são até opostas, a função poética e a função referencial. A função poética, geralmente, ela utiliza uma linguagem conotativa. Ela está presente nos textos literários, ela está presente nesses textos que vão utilizar as informações, mas de uma maneira com um estilo diferenciado, né? Utilizando outros modos de dizer, né? Utilizando metáforas, comparações, metonímias, né? As figuras de linguagem em geral, tá certo? Ok? Rimas, né? No caso dos poemas, de alguns poemas, nem todos têm rima, né? Mas é isso. Enquanto a função referencial, ela vai estar mais presente nos textos não literários, que são esses em que há o predomínio da informação, né? Como vocês bem disseram aqui, né? Ele vai direto ao ponto, direto ao assunto, informa dados, estatísticas, enfim, de maneira objetiva e direta, tá certo? Ele não se preocupa com essa questão de emocionar o seu receptor, tá certo? Vamos lá para a próxima questão. Estão preparados? Parabéns para nós, exatamente. Arrasando, parabéns para vocês, viu? Vamos para a próxima questão. Olha só, questão 3 é uma questão do Enem de 2020, né? É uma publicidade aqui também que traz uma relação, né? Uma referência com a questão das eleições, certo? 2020, eleições para prefeito e vereadores, né? E aí vocês podem ver aqui nesse anúncio a imagem de duas crianças, uma criança deitada no banco, na rua, né? E uma outra criança com um aspecto assim de sorriso, alegre, com um lápis na mão, né? Estaria
talvez desenhando ou escrevendo, e estaria no contexto aqui de sala de aula, de escola, né? Enquanto a outra criança estaria no contexto aqui do meio da rua, né? Dormindo na rua, triste, né? Na imagem do menino que está na rua, tem o que seria o botão lá da urna, né? Que tem corrige. E na imagem do menino que está na escola, tem o botão confirma, certo? E aí, abaixo, nós temos a linguagem verbal. Acima, a linguagem não verbal, né? A mistura, na verdade, que aqui nos botões nós temos a linguagem verbal. E aí, o texto do anúncio, que diz assim: para ter uma sociedade justa, você precisa apenas mover um dedo. Nessas eleições, anule qualquer tipo de dúvida sobre candidatos ou propostas. Confirme seus direitos de cidadão e informe-se. No mês de setembro, você acompanhará a matéria sobre a disputa pela Prefeitura e Câmara de Vereadores. Não deixe nada passar em branco e vote consciente. O que o enunciado da questão diz? Diz assim: de acordo com as intenções comunicativas e os recursos linguísticos que se destacam, determinadas funções são atribuídas à linguagem. A função que predomina nesse texto é conativa. Ele já está dizendo também que a função que está predominando aqui é a conativa, que é a mesma apelativa, certo? Por que é essa função que está predominando aqui? Uma vez que ele atua sobre o interlocutor, procurando convencê-lo a realizar sua escolha de maneira consciente. B. Coloca em evidência o canal de comunicação pelo uso das palavras corrige e confirma. C. Privilegia o texto verbal de base informativa em detrimento do texto não verbal. D. Usa a imagem como único recurso para interagir com o público a que se destina. Ou evidencia as emoções do enunciador ao usar a imagem de uma criança. E aí, meu povo, o que vocês marcariam? Vamos lá. Acho que é A. Mentes Brilhantes disse. Henrique acha que é A também. Isa também acha que é A. Ana Clara, A. Pode-se dizer que é A, pois é um anúncio, Henrique. Calma, tá, Henrique? Calma. Não é porque é um anúncio que vai ter o predomínio da função conativa, certo? Vocês têm que atentar. É claro que eu disse para vocês que nós vamos encontrar muito essa função, a função conativa ou apelativa, nos anúncios publicitários, tá? Mas nem sempre vai ser a predominante, certo? Então, vocês têm que tomar cuidado, porque às vezes pode ter uma pegadinha na questão, tá? Ou pode ter mais de uma função e ele perguntar, tá? Mas não é apelativa, porque o gênero textual utilizado é o anúncio. Vocês têm que prestar atenção, tá bom? Na questão, no que o enunciado da questão está pedindo. Porque isso vocês poderiam até incorrer no erro. O enunciado está pedindo uma coisa e você, porque já viu de cara que é um anúncio publicitário, já marcar ali que é a conativa, né? Se fosse um outro contexto de questão, tá bom, gente? Mas vocês estão certíssimos novamente. Olha só, atua sobre o interlocutor, procurando convencê-lo a realizar sua escolha de maneira consciente. Olha só, ó. Só o fato de você saber que a questão está pedindo sobre a função conativa e você saber também que o elemento da comunicação em que ela vai incidir é o interlocutor, que ele está tratando aqui como o leitor, né, do texto, já é um alerta para você guardar aqui, dar um tiquezinho aqui no item A, né? E aí você vai ler as outras, como as outras, elas são até possíveis, né? Mas não é o que o enunciado está pedindo, é aquilo que eu disse para vocês prestarem atenção. Os distratores, que são as respostas erradas, eles não trazem informações absurdas, certo? Mas a que é a resposta correta, ela tem relação estrita com o enunciado, tá certo? E vocês têm que prestar atenção nas palavras-chave, né? Nas expressões-chave que o enunciado traz, tá certo? Então, vocês acertaram novamente. Parabéns, muito bem. Item A, tá certo? Ok? Vamos para a próxima.
textinho aqui do Manuel Bandeira, nossa questão 4, e é uma questão do Enem de 2020. Isso, curtam aí, curtam a nossa live, certo? Chamem o pessoal para assistir, ok? Divulguem aí, meu povo. O texto diz assim: Vou-me embora para Pazárgada. Foi o poema de mais... De novo. Vou-me embora para Pazárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome Pazárgada quando tinha os meus 16 anos e foi num autor grego. Esse nome de Pazárgada, que significa campo dos persas ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como o de L'Invitation ou Voyage, de Baudelaire. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa na rua do Curvelo, no momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo o que eu não tinha feito em minha vida por motivo da doença, saltou-me de súbito, do subconsciente, um grito estapafúrdio. Vou-me embora para Pazárgada. Senti na redondilha a primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Desta vez, o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele, em escorço, ou seja, em resumo, toda a minha vida. Não sou arquiteto, como meu pai desejava, mas não fiz nenhuma casa, mas reconstruí, e não de uma forma imperfeita neste mundo de aparências, uma cidade ilustre, que hoje não é mais a Pazárgada de Ciro, e sim a minha Pazárgada. E aí, minha gente, vimos aqui um textinho do Manuel Bandeira, abordando aqui um poema dele muito famoso, que é o Vou-me embora para Pazárgada, né? E aí, a questão, o enunciado diz assim: os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam as funções da linguagem. Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é olha só, essa questãozinha aqui já é mais difícil, porque não está dizendo aqui no enunciado qual é a função que está predominando já de cara no texto, né? Vocês que vão ter que identificar qual seria, tá certo? Então, vamos lá. Item A seria a emotiva, porque o poeta expõe os sentimentos de angústia que o levaram à criação poética. B. Seria referencial, porque o texto informa sobre a origem do nome empregado em um famoso poema de Bandeira. C. Seria metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese, ou seja, sobre a origem e o processo de escrita de um de seus poemas. D. Seria poética, porque o texto aborda os elementos estéticos de um dos poemas mais conhecidos de Bandeira. Ou seria apelativa, porque o poeta tenta convencer os leitores sobre sua dificuldade de compor um poema. O que vocês acham, minha gente? Qual seria o item correto? É linguagem emotiva, pois é em primeira pessoa. E aí, minha gente? Digam aí. C. Raíssa disse que é C. Metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre... Cadê? Sobre a origem e o processo de escrita de um dos poemas. Gente, eu vou ter que correr um pouquinho aqui, que está faltando só 10 minutos. Estão faltando só 10 minutinhos para a gente acabar a nossa live, certo? Mas quem acertou aqui foi quem disse o item C, certo? Olha só, acho que foi o Henrique que disse que era a emotiva. Cuidado, gente, para não confundirem.
Apesar de ele estar escrevendo o texto em primeira pessoa, certo? O que vai predominar nesse texto aqui não é a expressividade, né? Não é as suas emoções em relação ao poema dele, tá? Ele está utilizando, até claro, né? Ele está falando de maneira subjetiva sobre o seu poema, mas vejam que vai ter o predomínio do código voltar para ele mesmo, certo? Porque ele está tecendo comentários sobre a própria escrita dele. Então, ele escreve esse texto para tecer comentários sobre a sua forma de escrever poemas, tá certo? Por isso que o predomínio aqui é da função metalinguística, tá? Mas confunde um pouquinho mesmo, né, gente? Eu sei. Mas prestem bem atenção. Essa aqui foi de nível difícil, como eu disse para vocês, justamente porque não tem nenhuma dicasinha no enunciado de qual seria a função que está predominando. Vocês é que tinham que identificar, tá bom? Vamos para a quinta questão. A quinta questão que foi do Enem Digital de 2020, certo? E ela traz esse textinho que, como o próprio enunciado diz aqui, ela simula um verbete de dicionário, né? Aí, a princípio, você já, de cara, já pensa o quê? Olha, dicionário, né? Me leva a qual função da linguagem? Função metalinguística, né? Mas vamos ver aqui o texto, vamos ler, tá? Aniversário, sujeito masculino. É o dia que recebo o maior número de ligações no meu celular. É sinônimo de doce, é festejar o próprio ser, é receber os abraços mais gostosos, é um bolo de chocolate vegano, obrigado, mãe. É quando eu esqueço o que não importa, é o dia em que eu me dou folga das folgas que a vida não me dá. É quando seus amigos se juntam para comprar a nova coleção de livros do Harry Potter para você. Valeu, galera. É a felicidade fazendo visita. É um balão imaginário que tem gosto de amor e cheirinho de infância. Que lindo, né, gente? A definição aqui de aniversário, certo? E aí o enunciado da questão diz: nessa simulação de verbete de dicionário, não há predominância da função metalinguística da linguagem, como seria de se esperar. Vendo assim de cara, a gente já pensa na função metalinguística, mas quando a gente lê, vejam porque é importante vocês lerem os textos das questões do Enem, hein, gente? Identificam-se elementos que subvertem, ou seja, mudam o gênero por meio da incorporação marcante de características da função. Vocês acham que a função que está mais predominando aqui é a função conativa ou a apelativa, né? É a mesma coisa. Como aí ele dá o exemplo, valeu, galera. Nesse trechinho aqui, ele está se referindo, né, ao interlocutor dele, né? Mas a função que está predominando é a referencial, como em é festejar o próprio ser, é a poética, como em é a felicidade fazendo visita, o item C está trazendo, é o item D, emotiva, como em é quando eu esqueço o que não importa, ou o item E, afática, como em é o dia que recebo o maior número de ligações no meu celular. Essa aqui a gente já pode descartar, né, gente? Item E, porque essa menção aqui foi só ao meio de comunicação, que é o celular, né? Mas não tem predomínio de função fática aqui, tá? Então a gente fica entre A, B, C ou D, né? Me digam aí, o que vocês colocaram? Ficou em dúvida entre A e a C, a Isa, conativa e poética. Acho que é a C, o Henrique disse. Francinete disse que acha que é a D, emotiva. Às vezes a gente confunde muito a função poética com a emotiva, né, gente? Porque na maioria dos poemas, também nas canções, tem o predomínio delas duas. Elas podem aparecer, né? Aqui também, né? Mas vejam, vamos ver aqui o que mais vai aparecer nesse textinho. Vocês acham? Ele diz, né, que é o dia que recebo, né, o maior número de ligações, mas vocês acham que está predominando aqui o eu, as suas subjetividades, né, a pessoa do discurso, ou ele está se referindo ao aniversário,
né? E como é que ele faz essa referência ao aniversário? Ele faz de acordo com a função referencial, ele está dizendo de forma direta e objetiva o que significa aniversário, ou ele está ali utilizando um estilo todo próprio e particular para passar essa mensagem do que é o aniversário? Ele brinca com as palavras, ó, o Henrique pegou aqui, né, a definição que eu falei no início, né? Exatamente, pessoal. Ele usa toda uma poeticidade, né, uma metáfora. Olha que linda essa frase que ele diz aqui. Poética, como é a felicidade fazendo visita. Olha que lindo, né? Então, ele diz o que é, mas de uma forma totalmente poética, estilística, né? Usa assim um jeito próprio, né? Utiliza figuras de linguagem, um sentido conotativo. Por isso que é o item C, tá certo? E vamos para a última questão para a gente finalizar, tá? Essa questãozinha que foi do ano passado, certo? Do Enem do ano passado, mas foi um Enem específico dessas cidades aqui, né? Lá do Pará, por conta da COP30, né? Então, Belém, Ananindeua e de Marituba. Tem alguém aí dessas cidades, gente? Me digam aí. O texto diz assim, o título é Voldemort, um vilão fictício? E aí diz, imagine um personagem cuja simples menção nos provoque um arrepio na espinha, nos cause ódio, medo, repulsa, um personagem que nos faça questionar os limites da maldade e refletir. Será que existe alguém assim no mundo real? Imagine um personagem que seja apresentado de forma superficial, sem que possamos conhecer sua história e suas motivações, que seja apresentado como alguém puramente mau e que pareça existir apenas para causar destruição e terror. Esse personagem é um vilão. Muitos vilões da ficção são tão caricatos, têm características tão exageradas e estão tão distantes daquilo que consideramos humano que visivelmente não possuem qualquer relação com pessoas do mundo real. Mas há aqueles vilões que fazem você pensar: será que isso está tão distante da realidade assim? Lord Voldemort é um poderoso bruxo da série de livros e filmes Harry Potter. O vilão, que é o principal antagonista da narrativa, realiza tantos atos de crueldade e destruição que torna impossível enxergarmos nele qualquer traço de humanidade. Mas será que essa figura tão sinistra não tem qualquer similaridade com alguém do mundo real? E a questão diz assim: nesse texto, a função apelativa opera estrategicamente junto à função referencial da linguagem para, olha só, mistura de duas funções da linguagem no mesmo texto. A, criar imagens de personagens vilões. B, conduzir o leitor a se envolver com o tema. C, descrever o impacto do mundo real na ficção. D, descobrir como a literatura explica a criação de vilões, ou é informar sobre uma determinada série de livros e filmes. Essa aqui eu já vou dizer para vocês, porque o nosso tempo já está acabando, viu, gente? Mas vejam, ó, que há uma mistura aqui de linguagem apelativa, né? Nos verbos no modo imperativo, imagine, né? Tudo isso para quê? Para conduzir o leitor a se envolver com o tema, que são as histórias aí do Harry Potter e a questão do vilão, certo? Ok? Item B é o correto, certo, gente? Aqui o gabarito das questões trabalhadas hoje, tá? Desculpem aí por essa rapidez agora no finalzinho da live, porque a gente já está acabando. Eu agradeço demais pela participação de vocês. Vocês foram feras, certo? Arrasaram muito aí nas respostas, tá? Gostei demais da participação de vocês. Convidem os amigos de vocês, as amigas, familiares, para assistir às lives. Se não conseguirem, entrem nas plataformas e na plataforma, né, do Super Enem e vejam os materiais a que vocês têm acesso, tá certo? E eu espero vocês nas próximas aulas, tá bom? Foi uma aula muito produtiva. Obrigada, Henrique. Obrigada, gente. Nem deu tempo de chutar, mas na próxima dá, viu? Tá bom, mentes brilhantes? Até a próxima, gente. Espero por vocês, hein? Tchau, tchau.